Vamos lá, pessoal, voltamos. Shalom, Brahai, sejam todos muito bem-vindos a esse segundo vídeo do Provérbio 9. Uau! Segura que vai vir bomba e a gente vai aprender muito aqui, tá? Estamos no Provérbio 9, versículo 16, 17 e 18. A gente vai estudar sobre isso. E eu pergunto para vocês, como é que está a sua meditação? Conseguiu meditar um pouquinho? 1, 2, 3 minutos? Conseguiu? Pois é, vai vir um vídeo que vai te ajudar a você se concentrar mais ainda, tá? Receber mais luz de Deus, mais bênção de Deus, mais graça, mais bênção. Glória a Deus. Baruch Hashem. Bom, então vamos lá, pessoal. Arrumando aqui o cabelo aqui, pessoal, que lavei e aí secou e ficou assim, ó, só graça. Daqui a pouco dá um passado um pouco de óleo aí. Então vamos lá, pessoal. Versículo 16 de Provérbio 9 fala assim: quem é simples volta para cá, quando aquele que carece de entendimento, ela diz, ok? Esse é o versículo. Explicar que a sabedoria convida aqueles que são genuínos ou sem entendimento para aprender com ela. Então esse versículo é a sabedoria que está dizendo: ei, você, vem para cá, ou volta aqui, você que não entende de nada. E é isso que o provérbio faz com a gente. Uau! É isso que o estudo de provérbio está fazendo. A leitura de provérbio está dizendo: você, a partir de agora, é uma nova pessoa. Pessoal, acredite. Não, acredite. Eu não sei se você está me assistindo, é a primeira vez, tá? Mas eu tenho toda a certeza que todos aqueles que pegou a primeira aula até agora, que é o capítulo 9, já consegue ver a diferença, já consegue seguir a Deus, consegue ter mais fé, mais clareza. E é isso que é bom a gente estudar isso aqui, é trazer essa abertura para você. Então, é isso que a sabedoria faz. Ela tá chamando, ela chama os simples. Volta para cá, vem aqui, vem aprender comigo, vem aprender a ser amoroso, bondoso, generoso. Vem aprender a ter mais fé, mais paciência, ser mais caridade. Vem aprender comigo. Então a sabedoria nos chama nós para isso. É o banquete, ok? É o banquete que a sabedoria nos dá, beleza? Então vamos lá. A sabedoria oferece os seus ensinamentos. Quem reconhece a sua própria falta de conhecimento e busca, cresce com a sabedoria. Então a sabedoria fala: eu tenho muito para te oferecer. E você fala assim mesmo: eu não sei de nada, eu pouco sei. E aí que a sabedoria vai te presentear com esse conhecimento. Uau, que é conhecimento de fé, de Kabbalah, uau, de muitas coisas, pessoal. Muitas coisas mesmo. A gente fala assim com vocês assim. É difícil explicar para vocês o que nós sente, mas eu acredito que vocês também estão sentindo essas coisas, tá? A sua espiritualidade tem aumentado, sua espiritualidade, o teu lado espiritual tem crescido. Eu sei disso. Quando você lê, se você está participando com a gente desde o começo, dá para se notar isso a quilômetro e muito, ok? Bom, a explicação, vamos lá. Quem é simples? Refere-se àqueles que são genuínos, inexperientes ou que carecem de conhecimento e de discernimento. Então, os simples são essas pessoas que têm pouca informação, pouco estudo, que tem assim, que sabe pouco da Bíblia. Então
A própria Bíblia nos chama para fazer isso. A Torá nos chama para conhecer ela, para nós mudar de vida. Então, quando nós conhecemos Provérbios, quando nós conhecemos a Torá, quando nós conhecemos a história dos profetas, dos reis, isso muda a nossa vida. Quantos jovens perderam sua vida por não ter sabedoria, por acreditar em si mesmo, acreditar no seu próprio conhecimento? Isso, a sabedoria nos chama a atenção para isso, ok? Vamos lá. Volte-se para cá. É o versículo, né? A parte do versículo fala isso. Volte para cá. É um convite para se aproximar da sabedoria, para aprender com ela e ser guiado pelos seus ensinamentos. Uau, qual é o ensinamento da sabedoria? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. Olha só como é que são. Tudo isso e muito mais. Então ela nos chama para nós viver esse ensinamento. E se nós viver esse ensinamento, nós somos muito mais felizes. Pode ter certeza disso. Ok? Carece de entendimento. Indica aqueles que não possuem capacidade de compreender as coisas de forma profunda e sábia. Uau! Então aí está para nós uma coisa muito interessante, que ela vai dar a oportunidade de nós compreender. Deus nos dá a oportunidade de nós crescer. E é isso que nós estamos fazendo nesse exato momento. É isso que você está fazendo nesse exato momento. Você que está aqui estudando comigo Provérbio, você está crescendo espiritualmente. Sem dúvida. Pode acreditar nisso. Vamos lá. Ela diz: a sabedoria é personificada como uma mulher, né? Está falando, oferecendo os seus ensinamentos e as suas direção. Então o provérbio vai ser praticamente seu mestre, vai ser o seu professor, e você vai ser o aluno de Salomão. Vamos supor que Salomão está falando para você nesse exato momento. Vamos falar que Salomão está falando contigo, te ensinando, querendo salvar a tua vida. Vamos lá. O capítulo 9 de Provérbio contrasta a sabedoria e com a loucura. A sabedoria é retratada como uma mulher que constrói uma casa, preparou uma refeição, convida todo a participar, oferecendo pão e vinho e ensinamento. A loucura, que é a insensatez, a loucura, por outro lado, é retratada como uma mulher sedutora que oferece água roubada e pão comido às ocultas, às escondido. O convite da sabedoria a quem é simples e carência de entendimento é um chamado para abandonar a ignorância e buscar sabedoria para viver uma vida plena e feliz. O convite da sabedoria é um convite à vida, enquanto o convite da loucura é um convite que vai à morte. Ok? Maravilha, né, pessoal? Vamos lá no versículo 17. Versículo 17 fala assim: descreve a sensação de prazeres ilícito, né? O versículo 17 fala isso para nós. Descreve a sensação de prazer ilícito, onde as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Ele ilustra a transgressão e o pecado. Pode parecer atraente no momento, mas leva à destruição. O versículo, em conjunto com o seguinte provérbio 18, mostra que a aparência dourada do pecado
esconde a morte espiritual e as consequências dela serão eternas. Ok? Águas doces. As águas roubadas são doces. O trecho compara o prazer momentâneo do pecado como água roubada. A água, nesse contexto, é um símbolo de algo que não é seu direito, que a água não é o seu direito, e que você está tomando escondido. Essa ação traz uma sensação de excitação e prazer, de prazeres proibido, mas é passageiro e não traz satisfação verdadeira. Ou seja, a água pode ser roubada, ela pode te trazer uma ótima sensação, mas na verdade ela está te trazendo a morte, ok? Pessoal, antigamente as águas eram vendidas, ok? Sim, as águas eram vendidas e tinha pessoas que sobreviviam carregando água para as outras pessoas, ok? Já viu aqueles filmes que o lateiro, o leiteiro passava lá e enchia o leite, deixava lá na porta da casa dos outros? Antigamente também era a mesma coisa, as pessoas faziam isso, tá? Uma das passagens dessas está se referindo sobre Eliseu e aquelas crianças lá que a ursa veio e comeu, né? As crianças envenenaram ali a água, né? E aquelas crianças, elas vendiam água de outra cidade, elas traziam água de outra cidade e vendia ali em Jericó, ok? Por isso que aquelas crianças começaram a querer xingar o profeta Eliseu, ok? Por causa disso, porque eles eram carregadores de água, mas eles, infelizmente, eles envenenaram a água. Mas isso aí é outro estudo, beleza? Vamos lá. O pão comido às ocultas é agradável. Da mesma forma, o pão é um alimento básico. Quando tomado escondido, adquire um sabor mais atraente mais atraente para o transgressor, né? O cara que vai roubar, ele se sente mais alegre. Oh, deu certo hoje. Enfim. O pecado muitas vezes tem essa aparência de algo saboroso e desejável, mas é uma ilusão que esconde a realidade de que algo proibido está destruindo a tua vida, que pode destruir a sua vida. Mas eles não sabem que ali estão mortos e os seus convites estão na profundeza do inferno, do Sheol. Provérbio 9:18 continua a explicação, revelando que o pecado, apesar de sua aparência atraente, leva à morte espiritual, o Sheol, que é o inferno, o Ard, enfim. É um termo hebraico, né? Sheol é um termo hebraico para o mundo dos mortos. E a imagem dos convidados do mundo dos mortos. Uau! E mostra que as consequências do pecado são fatais e duradouras. Uau! O eterno, um fogo eterno, né? Como falam os cristãos. O resumo. Alerta sobre o versículo 17 e 18 alerta sobre a natureza enganosa do pecado, apesar de poder parecer atraente e prazeroso no momento. O pecado leva à destruição espiritual e à morte. O versículo nos encoraja a buscar a sabedoria e fugir da tentação que pode parecer doce, mas que nos afasta de Deus. Uau. Vamos lá para o último versículo. Versículo 18 fala assim: a passagem descreve as consequências de quem segue a insensatez, quem segue a loucura, contrastado com a sabedoria.
E quando a sabedoria oferece um banquete de vida e prazer genuíno, a loucura oferece prazeres momentâneos, enganosos, levando à destruição espiritual e destruição moral. Mais uma vez o versículo repete aqui, fala assim: mas não sabe que ali estão mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Essa é a parte da passagem que enfatiza os prazeres oferecidos pela insensatez. São ilusórios e passageiros. Eles podem parecer atraentes no momento, mas ao longo do prazo leva à morte espiritual e a separação de Deus, comparada aqui às profundezas do inferno. Ou seja, essa sensação nos leva à morte espiritual, a qual vai nos separar de Deus, né, pessoal? A escolha é nossa. Apesar como o tolo convida as pessoas a escolher entre a sabedoria e a sensatez, a sabedoria é apresentada como um caminho de vida, enquanto a insensatez é um caminho de morte. Ok? A importância do temor ao Senhor. O temor do Senhor é fundamental para buscar a sabedoria e evitar os caminhos da insensatez, o caminho da loucura. O versículo 18 adverte sobre os perigos da insensatez, mostrando que os seus prazeres são enganosos e levam à morte espiritual, enquanto a sabedoria oferece vida, bênçãos duradouras. Uau! Bom, pessoal, chegamos a mais um final desse capítulo, ok? Espero que vocês tenham meditado, espero que vocês tenham aprendido muito sobre isso aqui, tá? O estudo desse capítulo vai parar por aqui, mas você continua lendo o provérbio, tá? Meditando e buscando ali a sabedoria, porque se você busca a sabedoria, ela te encontrará. Tudo de bom, um forte abraço, Shalom Brahá e até a próxima. Beijos e abraço aqui do irmão Gil e vamos que vamos.